Jornal. Câmara dos Deputados. Maia diz que pauta de votações da semana inclui projetos consensuais. Após críticas, governo revoga a suspensão de contratos de trabalho durante pandemia. Prazos da Lei de Acesso à Informação estão suspensos enquanto durar crise do coronavírus. Boa noite. Os prazos da Lei de Acesso à Informação estão suspensos enquanto durar a crise do coronavírus. A mudança está prevista na medida provisória publicada ontem pelo Poder Executivo, como mostra a reportagem de Silvia Munhato. O governo publicou medida provisória que suspende o prazo de 20 dias que os órgãos públicos têm para responder questões com base na Lei de Acesso à Informação. Mas, segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, a suspensão é restrita a 2 casos e deverá vigorar até o fim do ano. Um é quando a questão é dirigida a um órgão ou serviço diretamente relacionado ao enfrentamento à pandemia de coronavírus, como o Ministério da Saúde. A ideia é evitar sobrecarga de trabalho. O outro é quando o servidor responsável pela informação estiver em regime de teletrabalho e a informação necessária demandar presença física no órgão. Para Wagner Rosário, em vários casos a medida nem será necessária, mas oferece segurança ao servidor ou agente público envolvido. Então são situações justificáveis, emergenciais, certo? Que vão atrasar um pouco algumas respostas, mas que tem toda uma justificativa. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Por acreditar que a maioria dos documentos e informações estão disponíveis em meio digital, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, criticou justamente a amplitude da medida, quando a justificativa poderia ser feita caso a caso. E o acesso à informação por parte da imprensa, de entidades especializadas, é absolutamente fundamental para que, inclusive, o governo possa ser ajudado, possa ser criticado, possa ter sugestões de modo a aperfeiçoar a gestão. Então, eu considero um erro esse tipo de suspensão da lei de acesso à informação, porque isso dificulta a transparência e isso não é uma coisa boa, não é um bom sinal que o governo emite para o país. A MP determina que a prioridade de resposta será sobre os assuntos relacionados a medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. A medida provisória suspende ainda o atendimento presencial relacionado a pedidos de acesso à informação nos órgãos públicos e estabelece que as solicitações deverão ser feitas exclusivamente pelo canal disponibilizado na internet. As medidas provisórias têm força de lei desde o dia em que são publicadas, mas precisam ter o texto confirmado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. E a repórter Silvia Munhato volta para informar também que o governo federal revogou o artigo da medida provisória que suspendia os contratos de trabalho por um período de 4 meses por causa da pandemia do coronavírus. Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir. Medida provisória editada na noite de domingo acabou sendo modificada na noite desta segunda-feira após uma grande repercussão negativa na sociedade. Na medida, o governo determinava que, por causa da crise do novo coronavírus, as empresas poderiam suspender os contratos de trabalho por 4 meses, oferecendo cursos de qualificação para o trabalhador no período, ou seja, sem receber salário. Agora, outra MP revogou o artigo. Logo cedo, vários deputados se manifestaram contra o texto anterior, como a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. 4 meses sem salário é um negócio desumano. As pessoas vão morrer de fome. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Também o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, se mostrou surpreso. Ou seja, num momento desse, que nós deveríamos ter toda a preocupação, que o mundo inteiro está tendo toda uma preocupação de como é que as pessoas ficam em casa e se mantêm durante esse período, tendo algum recurso para sobreviver, o governo Bolsonaro faz exatamente o contrário. Corta o salário das pessoas e manda ficar em casa estudando. Isso é um absurdo e nós não podemos concordar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esperava a medida, mas que faltou a parte da compensação para o trabalhador. Em algum lugar da burocracia, tiraram parte da medida provisória. É claro que tratar de suspensão do contrato de trabalho tem que estar vinculado a uma solução, está vinculado à solução de resolver o seguro-desemprego. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a medida realmente precisaria ser complementada com algum auxílio para os trabalhadores, mas ele disse que a situação não será fácil de qualquer forma, porque esse é um efeito da quarentena imposta pela pandemia. Em termos da saúde,
ele é extremamente eficiente e eficaz, eu penso dessa forma, mas traz um efeito colateral devastador, que é do ponto de vista econômico. Porque isso faz com que os restaurantes fechem, os shopping centers fechem, o comércio feche, a atividade produtiva tenha um problema gravíssimo a curto e longo prazo. Então, a receita dessas empresas, dessas milhares de empresas, serão comprometidas. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, completa que as empresas precisam ser salvas para que os empregos não desapareçam. É muito melhor que uma empresa ela tenha como se sustentar e garantir também um pagamento talvez até mínimo para os trabalhadores durante essa crise, ou algumas delas que não vão ter recurso nenhuma, receita nenhuma, e o fluxo de caixa delas vai acabar. Se elas tivessem que ainda pagar os trabalhadores, seria ruim para elas e para os trabalhadores, que elas não iriam pagar os trabalhadores e ainda iriam quebrar. Então, algumas medidas são realmente necessárias para a gente garantir, seja um fluxo mínimo para os trabalhadores, ou se na necessidade de cessão desse fluxo, que as empresas não quebrem. O PSOL apresentou o projeto de lei que garante uma renda de um salário mínimo para todos os trabalhadores em situação vulnerável e uma ampliação do seguro-desemprego, além de outras medidas. A ideia, segundo a líder do partido, a deputada Fernanda Melchiona, é custear isso tudo com uma tributação maior dos mais ricos. Os bancos tiveram lucro recorde em 2019. Uma parte desse dinheiro tem que ir para o povo. Ponto. Taxação sobre lucros e dividendos, aumento de imposto sobre grandes fortunas. Não é possível que tenha gente que acumule fortunas bilionárias, trilionárias. A gente não tem nem dimensão do que é isso, né? Eu falei 206 pessoas que têm um patrimônio de R$1 trilhão. Tem que taxar em 3%. Mas a MP, que teve uma parte revogada, continua em vigor em outros aspectos. Ela adia o recolhimento de FGTS por parte das empresas, permite a antecipação de férias individuais ou coletivas com aviso de 48 horas, suspende férias do pessoal da área de saúde, autoriza a antecipação de feriados não religiosos e amplia a realização de banco de horas em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Previdência. O Congresso promulgou a lei que aumenta de 1/4 para meio salário mínimo o limite de renda familiar mensal para recebimento do benefício de prestação continuada. O governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as alterações nas regras porque alega que a medida engessa o orçamento federal. Acompanhe na reportagem de Lara Rage. O Congresso Nacional promulgou a lei que aumenta de 1/4 para meio salário mínimo o limite da renda familiar mensal para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada. O valor do BPC é de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Agora, para ter acesso a esse benefício, o idoso carente ou pessoa com deficiência pode ter renda familiar mensal de até R$ 522 e não mais de apenas R$ 261. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União após, no dia 11 de março, o Congresso rejeitar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao projeto de lei do Senado que ampliou o acesso ao BPC. Ao vetar a medida, o governo argumentou que a ampliação do benefício criaria despesa obrigatória ao Executivo sem indicação da respectiva fonte de custeio, desobedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. Já os parlamentares que defenderam a derrubada do veto destacaram a importância social da medida. No dia 16 de março, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, chegou a suspender, por meio de medida cautelar, a ampliação do alcance do benefício da prestação continuada. Porém, já no dia 18, o plenário do TCU suspendeu a liminar de Bruno Dantas. Mesmo com a suspensão da cautelar, o TCU determinou ao Ministério da Economia que apresentasse, no prazo de 10 dias, plano de ação para dar execução à nova lei. Para a execução da medida, serão necessários ajustes na lei orçamentária para a alocação dos recursos. O impacto estimado no orçamento da União deste ano é de 20 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as alterações nas regras do BPC. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Justiça. Relator pretende estender a antecipação do trânsito em julgado a todo o sistema judicial, incluindo a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. A OAB já se manifestou contra a medida porque vê ameaça a garantias constitucionais. Entenda o que está em jogo na reportagem de José Carlos Oliveira.
O comando da Comissão Especial sobre Prisão após Condenação em Segunda Instância admite estender a todo o sistema judicial a antecipação do trânsito em julgado, ou seja, a sentença da qual não se pode mais recorrer. Hoje, a Constituição estabelece que o trânsito em julgado ocorre depois do julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara acaba com os recursos aos tribunais superiores e antecipa o trânsito em julgado para a segunda instância. Mas o texto se refere apenas à Justiça Comum, representada pelos Tribunais de Justiça dos Estados e pelos Tribunais Regionais Federais. Durante videoconferência, o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu maior abrangência da medida. A despeito do texto original não incluir a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, eu imagino que a tendência da comissão é de que o relatório inclua a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, que também precisa estar submetido ao mesmo regramento numa lógica de criar simetria no nosso sistema. O relator da comissão, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, concordou. Neste aspecto específico, é apenas uma frase, ou tudo ou nada. Eu quero que seja tudo. Por meio da videoconferência, a Comissão Especial ouviu várias críticas do jurista Nabor Bulhões à PEC da prisão em segunda instância. Falando também em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Bulhões vê riscos de a medida eliminar dos tribunais superiores a função de uniformizar a interpretação da legislação federal. O jurista argumentou que, no direito penal, a presunção de inocência é uma regra constitucional diretamente atrelada ao atual modelo de recursos judiciais. Bulhões fez um apelo aos deputados para que preservem o que está previsto na Constituição. Quem acompanhou o trabalho da Constituinte percebeu claramente a preocupação em se positivar a presunção de inocência como regra constitucional e não apenas como princípio constitucional. A regra é uma norma bem mais fechada do que um princípio. Nabor Bulhões defendeu plena garantia de acesso do cidadão à justiça, à segurança jurídica e ao democrático Estado de Direito. O jurista citou dados do Conselho Nacional de Justiça para mostrar que dos 812 mil presos do país, 41,5% estão sob prisão provisória, sem condenação. Num sistema que o Supremo reconheceu e declarou ser incapaz de observar os direitos humanos mínimos dos presos, o que nós temos que antecipar a punição. Nabor Bulhões ainda citou o baixo número de juízes no Brasil diante do volume de demandas judiciais e defendeu a reestruturação dos tribunais regionais federais com o aumento do número de desembargadores. Autor da PEC da prisão após condenação em segunda instância, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, voltou a defender a medida como necessária diante do número elevado de recursos especiais extraordinários que, segundo ele, têm sido usados como instrumentos postergatórios, gerando sensação de impunidade junto à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Política. Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, elogia o trabalho realizado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo Colégio de Líderes, que permitiu a aprovação do reconhecimento do estado de calamidade pública por causa da pandemia do coronavírus. Ele destaca que o momento exige que as questões partidárias e ideológicas sejam deixadas de lado. Aloysio Mendes acrescenta que se sente orgulhoso de ver o comprometimento dos parlamentares para ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia e evitar que a grave crise de saúde pública que atingiu países como Itália, França e Inglaterra chegue ao Brasil. O Roman, do PSD do Paraná, ressalta que o momento é de apoiar todas as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Para o deputado, o presidente Bolsonaro cometeu erros, mas o importante agora, na sua avaliação, é focar na solução dos problemas. Roman lembra que quando Portugal declarou estado de calamidade pública em 1755, por causa do terremoto que matou mais de 50 mil portugueses, o rei Dom José I perguntou ao Marquês de Pombal o que fazer num momento tão trágico como aquele. E o Marquês respondeu: primeiramente fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Economia. Por unanimidade, a Câmara aprovou a medida provisória que regulamenta a negociação de dívidas com a União em um procedimento conhecido como transação, com descontos de até 50% e o parcelamento de conflitos entre contribuintes e a União.
O texto foi aprovado na forma de um projeto de lei de conversão de Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que prevê desconto maior para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, santas casas, instituições de ensino e organizações não governamentais, inclusive as religiosas, que estabeleçam parcerias com o poder público. Marco Bertaioli explica que, nesse período de pandemia do novo coronavírus, as empresas terão a oportunidade de pagar seus impostos dentro de sua capacidade para não gerar desemprego. Arthur Lira, do PP de Alagoas, parabeniza todos os deputados que construíram um consenso importante para aprovar a medida provisória que permite parcelamento de débitos de empresas, estendendo, inclusive, o prazo de pagamento de 120 para 145 meses. Arthur Lira ainda elogia todos os que trabalham num clima adverso em busca de soluções para a crise do coronavírus. Ele acrescenta que o Congresso Nacional está cumprindo sua obrigação com a nação, votando o estado de calamidade pública e a renegociação de dívidas com a União. Coronavírus. Evite o contágio. Algumas medidas podem evitar o contágio com o novo coronavírus. Evite o contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Votação. O presidente da Câmara diz que a votação desta semana deve ter projetos consensuais para enfrentamento dos efeitos da epidemia do coronavírus. Rodrigo Maia também informa que está negociando a proposta de um orçamento de guerra para que os efeitos da crise não contaminem o controle de gastos do governo. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a primeira votação remota da Câmara deve incluir projetos mais consensuais na área social, da saúde e da educação. Mais cedo, Maia disse que poderia votar uma proposta de emenda à Constituição que cria uma espécie de orçamento de guerra, um orçamento próprio para o enfrentamento da crise do coronavírus, de forma a não impactar as despesas futuras do atual orçamento fiscal do governo. Rodrigo Maia diz que o texto está sendo construído e tem buscado apoio entre líderes e a equipe econômica do governo para votar a medida, mas não deu indicações de quando o texto irá a voto. O presidente da Câmara concedeu 2 entrevistas para veículos de imprensa nesta terça-feira. Entre os projetos que poderão ser votados essa semana estão propostas da área da saúde, como o que regulamenta a telemedicina, da área da educação, que transfere recursos da alimentação das escolas para as famílias, e um projeto da área social, que ainda está sendo elaborado e que trata dos mais vulneráveis e que podem sofrer o impacto mais forte da crise causada pela pandemia. Maia reforçou a necessidade de aprovar uma PEC que segregue o orçamento para que os gastos de curto prazo para o enfrentamento da crise do coronavírus não impactem o orçamento a médio e longo prazo. Seria uma garantia de previsibilidade do gasto público brasileiro. Maia também informou que o chamado Plano Mansueto pode ser votado esta semana. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, e a equipe econômica do governo estão dialogando para fechar um texto nos próximos dias. Maia afirmou que a discussão sobre a redução temporária dos salários dos servidores públicos e de outros agentes públicos, em razão da crise do coronavírus, vai ser feita sem oportunismo. Segundo Maia, os servidores de todos os poderes, sejam eles concursados ou eleitos, têm estabilidade e podem dar uma contribuição importante nesse momento de crise. Nesse momento, nada mais justo que a gente possa, dialogando, sem parecer uma coisa oportunista, fui eu que falei, eu que reduzi o salário primeiro. Não é isso. É um gesto que todos nós precisamos fazer. Em relação ao enfrentamento do coronavírus, Maia reafirmou que o trabalho deve ser focado por um período de 60 dias, sendo reavaliado semana por semana. Segundo ele, neste momento, o isolamento ainda é a melhor decisão e que o objetivo central é preservar a vida das pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.